Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia na gloriosa presença do Senhor. Queridos, aqui através do canal Reino em Pauta, trazendo a vocês uma palavra poderosa na manhã deste dia. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. É sempre uma alegria muito grande falar com vocês. Queridos, muito obrigado pela sua comunhão, pelo seu compartilhar do nosso canal, pelos seus likes, e que Deus abençoe vocês que têm se inscrito no canal. Muito obrigado. Muito bem, queridos, o sentimento na manhã desse dia de liberar é uma série escatológica sobre o tema A Figura do Anticristo, a Besta. Meus amados e queridos irmãos, eu estou liberando já há um bom tempo aqui pelo canal mensagens relacionadas ao fim dos tempos, ao Apocalipse, aos profetas que profetizaram o fim dos tempos. Por que nós estamos liberando esse tipo de palavra nesse tempo? Gente, não tem como fugir em dizer que todas as coisas estão se afinando para o fim. E é necessário entender e compreender tudo aquilo que Deus escreveu acerca das coisas que brevemente hão de acontecer. E tudo isso está na palavra. Quero dizer que a palavra, ela é revelada. A palavra é a revelação de Deus. A palavra é o próprio Deus em palavras, aqui para nos edificar, para nos abençoar. Então, queridos, é com temor e tremor que eu me apresento a vocês como servo para poder cooperar com o Evangelho de Deus, liberando as coisas que estão reveladas. Aleluia. Como o livro de Apocalipse, amados, ele é bastante profundo. Como eu tenho dito, é preciso ler com revelação, com oração, não somente Apocalipse, mas os demais livros anexados com o propósito de revelar todo o plano eterno de Deus. Já falei também que Deus tem um plano, e esse plano, amados irmãos, um dia iniciou quando Deus então criou todas as coisas, quando Deus fez todas as coisas lá muito no início. Até mesmo quando Deus nos chamou, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Então é algo muito antigo esse plano de Deus. Esse plano de Deus, ele tem começo, meio e fim. Eu e você, em nossa era, em nossa geração, estamos em determinado tempo desse plano. Segundo a palavra, esse é o tempo do fim. Mas como que eu sei que é o tempo do fim? Alguém pode me dizer assim, mas há 40 anos atrás já se falava que é o tempo do fim. Eu digo mais para você, há muito mais anos atrás se falava que é o tempo do fim. Só que a palavra, ela revela e fornece os acontecimentos que iriam acontecer. E quando você pega a palavra e coloca um paralelo entre a palavra e os acontecimentos mundiais, você vai ver que elas estão caminhando junto. A cada dia cumpre uma coisa, cumpre algo. Então, irmãos, nós entendemos que Deus está trazendo uma palavra rema de entendimento, de revelação, de constituição, levando homens e mulheres a ter um comprometimento sério e real com o Criador, com aquele que nos chamou, como diz a palavra, da vã maneira de viver para ser diferente. Isso é, fazer parte desse plano redentor, salvador, restaurador do Senhor Jesus Cristo. Amados, e para iniciar a nossa série escatológica sobre a figura do anticristo, a besta, eu vou ler primeiro texto, João, o capítulo 2, primeira carta de João. Primeira carta de João, o capítulo 2 e o versículo 18, que diz assim, a palavra: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido.
Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é dele. Aleluia. Irmãos, são os escritos de João em sua primeira carta. João, para mim, é uma referência apocalíptica extraordinária. Desde a vida de João, quando caminhou com Jesus junto com os discípulos, o seu testemunho, a realidade do governo de Deus no interior de João. O testemunho de João é lindo e maravilhoso. E aqui João expressa algo extraordinário, pertinente ao tema que estamos discorrendo em nossa série escatológica. Amados, ele está falando assim: filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então, desde quando nós sabemos que é a última hora? Gente, eu vou bem lá atrás. Eu acredito que no dia em que Lúcifer resolveu se rebelar, resolveu se manifestar contra o Criador, resolveu tentar ser igual ou maior ao Criador, a partir dali surgiu o anticristo. Você consegue entender isso? Porque Cristo, a revelação de Cristo é Deus. Cristo é Deus, né? Cristo é Deus encarnado, Deus que encarnou para a restauração. Agora, o que a Bíblia está falando que muitos anticristos têm se manifestado? Nós vemos que quando Lúcifer, com sua síndrome luciferiana, resolveu se rebelar contra Deus, a Bíblia diz que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele em sua rebelião. Isso é muito sério e muito profundo, amados irmãos. Então, a partir daí, começou a manifestação desses anticristos. O que é ser anticristo? É não entender, é não crer, é não querer. Antigamente eu interpretava essa palavra apenas relacionando a alguns irmãos que, quem sabe, viveram conosco e nos deixaram e voltaram às fábulas, às heresias e ao mundo. A partir de uma revelação do Espírito, eu entendi que essa palavra não fica apenas nessa margem. Mesmo porque o amor de Deus é derramado para toda a sua criatura,
E todos aqueles que Deus criou, Ele os ama e Ele vai até o fim buscar, lutar para salvá-los. Deus é Pai e o amor de Deus, amados, é indizível. Deus corre atrás da sua criatura todos os dias. A Bíblia é clara e diz que Deus trabalha de dia e de noite para restaurar os seus. Gente, isso é de uma profundidade muito grande, por isso que eu quero que você me acompanhe nessas reflexões para entender o propósito do Senhor nesses dias em mais uma série escatológica que vai trazer algo para o teu interior. Então, esses anticristos, a Bíblia diz aqui, que eles eram nossos, eles estavam conosco, né? No plano de Deus, na visão de Deus, eles pertenciam. A Bíblia é muito clara quando fala de Lúcifer, a Bíblia que diz que ele era um anjo de luz e que Deus o fez com um propósito, que Deus entregou autoridade nas mãos dele. Mas essa autoridade caiu por terra o dia que ele se rebelou. A partir daí, uma grande guerra, uma grande batalha surgiu contra o próprio Deus, a sua visão, a sua administração. Então preste atenção que um grande inimigo se levantou contra Deus. A partir da rebelião de Lúcifer, um grande inimigo se levantou e esse inimigo, ele luta contra Deus desde então e tudo aquilo que se relaciona a Deus. Se você invoca o nome de Deus e diz glória a Deus que ele me chamou, então você tem um grande inimigo. E esse grande inimigo, ele é o próprio Lúcifer na vida de tantas pessoas ou tantas coisas, tentando te arrastar da luz para as trevas, tentando te arrastar da visão de Deus para a visão humana, para o capricho humano. Queridos, por isso eu te peço, continue comigo nessas reflexões para entender o que Deus tem para mim e para você. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que o Senhor continue ministrando abundantemente sobre cada um de nós, abençoando os meus queridos irmãos aqui deste canal, todos aqueles que compartilham, que estão vendo, ouvindo, participando. Deus, eu quero que a bênção de Deus repouse sobre cada um e que o Senhor abençoe mais uma série escatológica que vai ser liberada aqui, Senhor, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Amém. Um beijo no seu coração e até amanhã. Fica comigo. Que Deus te abençoe.